Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos aquele nosso momentinho tão especial durante o dia, em que nós separamos alguns minutinhos para refletir em um contexto bíblico, em uma história bíblica, em um texto, um verso, um tema, que com certeza vai falar ao meu e ao seu coração, porque é dessa forma que o nosso Deus se utiliza para se relacionar com os seus filhos. Bom, sem muitas delongas, eu gostaria de pedir a você que, se você gosta do nosso material, do nosso conteúdo, deixe seu gostei. Dessa forma, a plataforma vai divulgar para outras pessoas e assim outras pessoas serão abençoadas. Se você não é inscrito, se inscreva para você não deixar de receber nenhum material, nenhum momento com Deus, tá bom? Antes de nós adentrarmos ao nosso momento de meditação, a gente busca a presença de Deus por meio de oração. E eu quero convidar você que está comigo a nós fecharmos os nossos olhos e assim orarmos ao Senhor. Vamos fazer juntos então? Senhor Deus, estás nos céus, obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor concede a cada um de nós. Perdoa, Senhor, às vezes que nós temos negligenciado, deixado passar esse momento tão ímpar durante o nosso dia, tão singular e tão, vamos dizer assim, magistral, porque estar na Tua presença, meditar na Tua palavra, é algo que com certeza traz um significado grande durante o nosso dia e na nossa vida. Nessa ocasião, mais uma vez, nosso coração possa ser impressionado por Tua palavra, Senhor. Fala a cada um de nós. Nós pedimos isso no nome santo e poderoso do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema de nossa meditação hoje é mente positiva. E aí? Você é do tipo de pessoa que quando vê um copo pela metade, você diz, olha, ele está meio cheio, ou você vai dizer que ele está meio vazio? Que tipo de pessoa você é? Vamos descobrir juntos hoje. Eu quero convidar você a abrir aqui na carta de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Nós vamos ler três versículos, o versículo 16, 17 e 18. Diz assim, ó: estejam sempre alegres, orem sem cessar, em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Mais uma vez, Paulo traz alguns conselhos. Se nós formos olhar na Bíblia, pessoas que eram de mente positiva, com certeza alguém como Jó vai surgir à sua mente. Como assim Davi e Jó? Quando a gente medita na história de Jó, a gente percebe que ele tinha uma vida estável, podemos dizer assim, uma vida boa, uma vida tranquila, uma vida de sucesso. Mas, de um dia para a noite, tudo deu uma mudada. Deu uma capotada, como diz a história, né? As coisas que ele tinha se perdeu. Os filhos que ele tinha morreram. A riqueza, a prosperidade que ele tinha adquirido pelas bênçãos de Deus também foi embora. Tudo foi tomado, inclusive a sua saúde. Quando a gente olha para a realidade de Jó, o resultado que a gente esperava, né, a forma como ele iria lidar com aquela situação, seria da pior maneira possível, resmungando, maldizendo, podemos dizer assim, declarando palavras horríveis, e daí para pior. Mas quando a gente olha para a realidade dele, a gente vê que não foi isso que aconteceu, né? A Bíblia registra as palavras de Jó e ele diz assim, ó: nu eu nasci do ventre da minha mãe, e nu voltarei. Bendito seja o nome do Senhor. A gente vê que na vida de Jó, ele colocava o conselho de Paulo em dias. Um outro personagem que a gente poderia citar é o próprio Paulo, o autor desse texto que a gente leu. A Bíblia diz que o ministério de Paulo seria para o sofrimento. O chamado de Paulo era para o sofrimento. E a gente vê isso na vida de Paulo. Se você for meditar na história de Paulo, em todas as suas missões evangelísticas, em todos os lugares que ele visitou e passou, você vai ver que Paulo, ele não tinha, vamos dizer assim, meios facilitados. Ele sempre enfrentou adversidade, perseguição, provação. E mesmo assim, quando a gente olha, durante todos esses dias que a gente vem refletindo sobre esse contexto de felicidade, de ser alegre, de ter uma vida positiva, uma mente positiva, a gente percebe que a maioria desses conselhos vem de Paulo, uma pessoa que poderia ser completamente amarga, ter uma mente completamente negativa. Davi, qual é o conselho de Paulo para sermos pessoas de mente positiva? Vamos rever o verso. Ele diz uma coisa muito interessante, ele diz, sejam alegres.
Durante esses dias que nós passamos, e nós falamos muito sobre isso, a gente viu, na luz da palavra de Deus, que ser alegre não é um resultado de sucesso, de ser abençoado, de ser próspero, não. Ser alegre advém de um relacionamento com Deus. Ser alegre advém de uma pessoa que reconhece as pequenas, as médias e as grandes bênçãos que diariamente o nosso Deus derrama sobre cada um de nós. Você pode pensar, Davi, a minha vida não está legal. Deixa eu te dizer uma coisa. Existem pessoas que vivem uma vida pior do que a minha e a sua. A gente só vai conseguir entender quando a gente experimentar uma realidade pior. É aquela pessoa que muitas vezes olha para si e não consegue enxergar nenhuma maneira para se alegrar, nenhuma maneira para dizer glória a Deus. Mas quando vê a realidade de pessoas que estão vivendo uma realidade bem pior do que a sua, começam a enxergar motivos para se alegrar, motivos para bendizer o nome do Senhor. O outro conselho de Paulo é orar sem cessar. Por que é que eu e você devemos orar sem cessar? Porque essa é a forma que eu e você mantemos o relacionamento com Deus. Você tem aquele amigo que, qualquer situação da sua vida, você compartilha a informação? Aquele amigo que está sempre mandando um videozinho engraçado, uma coisa que remete ao relacionamento de vocês? Algo que chama a atenção ao convívio de vocês? Pois é. A oração é um meio pelo qual eu e você mantemos a chama do nosso relacionamento com Deus acesa. Davi, então eu tenho que ficar a minha vida toda de joelhos orando? Não. Quem disse que para orar você precisa estar de joelho? Você consegue viver uma vida de oração mesmo com olhos abertos, mesmo não estando de joelho? O simples fato de você permanecer em uma atmosfera celestial, levando em consideração que você está na presença de Deus, isso já demonstra que você vive uma vida de oração. O terceiro conselho que Paulo dá para mim e você termos uma mente positiva é sermos gratos. Em que momento da vida? Em que situação? Em tudo. Paulo diz, em tudo dai graças. Por que nós devemos dar graças? Porque essa é a vontade de Deus. Para quem? Para mim e para você, que vivemos à luz de Cristo, à luz do Filho dele, Jesus Cristo. Todos aqueles que foram chamados por Jesus para viver uma novidade de vida, para viver uma nova realidade de vida, devem ser gratos. Davi, eu não tenho nenhum motivo para ser grato. Deixa eu te dar um motivo suficiente, único, pleno. Tem muitos, mas eu vou te dar apenas um. Você tem acesso à salvação. Você tem a graça disponível para você. Talvez a sua vida seja a pior. Vamos levar em consideração, vamos supor que a sua vida é a pior da terra. Mesmo sendo a pior, você ainda tem a bendita esperança da salvação, de viver em um reino perfeito, em um reino bom, onde não vai existir coisas ruins, onde não vai existir morte, nem choro, nada de mal. Onde a existência do pecado será extinta. Não terá pecado. Por esse único motivo, eu e você deveríamos ser gratos constantemente, todos os dias da nossa vida. 3 conselhos para ter uma mente positiva. Primeiro, você tem que ser alegre. Segundo, ore sem cessar. Terceiro, seja grato. Se você colocar em prática esses 3 pontos durante o seu dia a dia, durante os dias que virão até você, você será uma pessoa de mente positiva. Você será uma pessoa que quando olhar para um copo que está pela metade, você não vai dizer, esse copo está meio vazio. Você vai dizer, esse copo está meio cheio. Pessoas de mente positiva são pessoas agradáveis, são pessoas solicitadas, são pessoas que têm a chance de 30% a mais de sucesso em tudo aquilo que se compromete, em tudo aquilo que se envolve. Ou seja, ter a mente positiva só vai gerar bons frutos na minha vida e na sua vida. Tá bom? Então que nós possamos seguir o conselho de Paulo e desenvolvermos uma mente positiva.
Chegamos ao fim de mais um Momento com Deus. Que Papai do Céu continue falando ao meu e ao seu coração. Continue nos conduzindo para momentos como esse, que abordam temas que são relevantes para a minha e a sua vida, que abordam tempos que nos impulsionam a viver uma realidade de vida melhor, uma realidade de vida que agrada a Deus, que condiz com o caráter de Deus. Se você gostou, deixe o seu legal se você ainda não deixou. Se você não é inscrito, se inscreva para não perder o dia seguinte, o nosso Momento com Deus. É isso, até a próxima e tchau, tchau.